Bom dia, terceiro ano! E então, vocês estão bem, gente? Ai, que legal, né? Hoje, terça-feira, tá bom? Dia 23, estamos aqui e vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos começar falando com o Papai do Céu, né, gente? Que é muito importante a gente agradecer ao Senhor, né? Vamos lá. E aí, fizeram uma redação, uma produção de texto sobre o Dia da Água, que foi ontem? Olha, parabéns! Muito bem, viu, gente? Depois mandem as fotos, tá? Para correção. Vamos lá falar com o Senhor? Feche seus olhinhos aí, onde você está na sua casa, e vamos falar com Deus, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Muito obrigado pela nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nós queremos declarar o nosso amor por Ti. Nós queremos render graça a Ti, Senhor Jesus, e Te agradecer. Fique conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém, né, gente? Amém, terceiro ano. E então, vamos lá começar a nossa chamadinha. Será que tá todo mundo acordado? Que legal, né? Vamos lá para a nossa chamadinha. Eu quero ouvir a sua voz dizendo: presente, professora, estou aqui. Tá bom? Atenção, hein? Atenção, terceiro ano, que eu vou começar a nossa chamada, tá? Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, tudo bem, Anas? Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, Carla Andréia dos Santos, Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, tudo bem, Esther? Gabriel Henrique, Júlia Maria Gomes, Lara da Silva Martins, tudo bem, Lara? Letícia Penaforte, Lucas David de Andrade, Manuela Cruz Noronha, Pablo Christian de Oliveira, tudo bem, Pablo? Pedro Davi Silva, Pedro Lucas Farias, Sofia de Souza, tudo bem, Sofia? Vinícius Caleb Paiva, Wellington Farias, Radassa Thaís de Carvalho, tudo bem, Radassa? Nicolas Guilherme dos Santos e Antônio Ravi Queiroz. E então, terceiro ano, estão todo mundo presente? Estão todos aí? Olha que bacana, né? Vamos iniciar nossa aula de hoje, tá bom? Qual é a nossa aula? A primeira aula de hoje, terça-feira, é nossa aula da disciplina de História. E hoje nós vamos começar vendo aqui o capítulo 2, tá bom? Lembrando, tá, gente, que nós estamos usando o livro, volume 1, tá? Você vai abrir aqui na disciplina de História. Veja aqui na página 18, tá bom? Que nesse capítulo nós vamos falar sobre as cidades e as pessoas, conforme está aqui no nosso quadro. As cidades e as pessoas que formam essa cidade, né, gente? Nós já vimos nas aulas anteriores como se dava a formação das vilas, depois as construções das cidades, os tipos de moradia, né? E agora nós vamos conhecer os tipos de pessoas. Vamos falar um pouco como é formada essa cidade com relação às pessoas. A cidade e as pessoas, que tem como subtítulo, que você vai ver na próxima página, a cidade é feita de pessoas diferentes. Olha que bacana, né? Você, eu, somos pessoas diferentes. O coleguinha é diferente de você. Cada um tem sua maneira de ser, né, terceiro ano? Olha o que diz aqui na nossa página 18. Acompanhe a leitura aí no seu livro, tá bom? Diz o seguinte: leia o texto a seguir. Existia uma cidade onde vivia muitos seres bem especiais. Olha que bacana. Todos, mas todos mesmo, tinham um jeito singular.
Professor, e o que é singular? Se você vê aqui no cantinho do seu livro, vem o significado. Singular quer dizer que tem um jeito próprio, cada pessoa tem o seu jeito próprio de ser, né? Nenhum deles se parecia em nada com os outros. Eram cada um à sua maneira, únicos e preciosos, assim como você. Você tem um irmãozinho? Tem? Olha que legal! Você já percebeu que você é diferente do seu irmão ou da sua irmã? Cada um tem uma personalidade diferente. E assim, gente, a sociedade em si, ela é formada por pessoas diferentes. E é isso que a gente vai ver aqui na nossa aula, tá bom? Olha o que diz aqui na próxima página. Na página 19, você já tem uma atividadezinha que você vai copiar no seu caderno e responder. Não é só copiar, tá? Faça aquele cabeçalho maravilhoso que você já sabe fazer. Deixa o espacinho na margem. Nessa aí, ó, 2 dedinhos, pontinho e começa a sua escrita, tá bom? Nós temos aqui algumas questões que ele diz o seguinte: converse com o professor e os colegas, mas no momento a gente não pode, né, conversar porque a gente não está na sala de aula ainda. Espero que logo, logo a gente possa se encontrar aqui, que nós possamos nos encontrar aqui na sala de aula, mas por enquanto segue dessa forma, tá bom? Converse com o professor e os colegas sobre o texto da página anterior, que foi o que nós acabamos de ler, e depois responda as perguntas. Aqui nós temos as perguntas A, B, C e D, que você vai copiar no seu caderno e responder, tá bom, gente? Vamos seguindo. Aqui na nossa página 20, tá? Abra aí o seu livro na página 20, na disciplina de História, tá? Componente curricular História. E nós vamos fazer a leitura. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade de pessoas que nela vivem, né? Porque para aquela cidade ser formada, ser construída, vieram pessoas de vários lugares, né, para formar aquele local. São crianças, jovens, adultos e idosos que, com seus diferentes jeitos de ser, formam a cidade. Muitas dessas pessoas moram na mesma cidade desde que nasceram. Deixa eu te perguntar, você aí do terceiro ano, aluno do terceiro ano, nasceu aqui em Manaus? Ou você nasceu em uma outra cidade e depois o papai e a mamãe se mudaram para Manaus e você veio junto? Você nasceu aqui em Manaus, Amazonas? Dá essa resposta aí lá nos comentários, tá bom? Deixa lá a sua resposta, tá? Ele diz o seguinte: muitas pessoas saem da zona rural e vão para as cidades para escapar da seca, do desemprego e de outros problemas que acontecem no campo. Geralmente, gente, há essa mudança, né? Geralmente quem mora no campo vem para a cidade em busca de emprego. Às vezes o campo ele não é aquele local onde se produz muito e ali pode gerar uma renda familiar. Então as pessoas vão em busca de uma vida melhor, digamos assim, né? Vão procurar emprego, procurar viver uma situação melhor do que aquela que vive lá na zona rural. Com isso, eles passam a habitar na cidade. E eles também formam uma parcela, né? Contribuem com uma parcela da população para formar aquele ambiente, aquela sociedade, né? E diz mais o seguinte: há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo onde moram. Por exemplo, como guerras. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Aqui em Manaus existem muitos venezuelanos. Eu acho que vocês já ouviram falar, sempre sai no jornal. Então eles vieram do país dele para cá porque lá eles estavam passando muita necessidade. Alguns até morreram de fome. Então, muita gente veio para o Brasil em busca de sobreviver.
de ter um emprego aqui, de ter uma vida melhor. Então, muitas vezes está acontecendo uma situação muito grave em determinado país e eles começam a sair do seu país de origem e passam a habitar em um outro país que vai lhes dar condições melhores de sobrevivência, né, gente? Aí ele diz o seguinte: há famílias que escolhem uma cidade maior para morar em busca de melhores oportunidades, né, que nós já falamos. Oportunidades de trabalho, de estudo e de lazer. Aqui embaixo diz assim, gente, aqui no fim da página, tá? O movimento de sair do local de origem para viver em outro local é chamado de migração. A pessoa está ali no seu local de origem, no país, digamos que os venezuelanos, por exemplo. Eles estavam morando lá na Venezuela e de repente houve toda aquela situação onde eles precisaram sair para ir habitar em outro país. Isso se chama migração, tá? A pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu, ele é chamado imigrante. Olha que legal, então eles são aquelas pessoas, os venezuelanos, por exemplo, que vieram para cá, eles são imigrantes aqui no Brasil, né? E se eles forem para qualquer outro país, eles também vão ser imigrantes lá no país que eles escolherem para viver, porque eles saíram do país de origem e foram em busca de melhorias em outro local. Você vai fazer a leitura aqui da página 21, tá? Que tem como tema a diversidade na cidade de São Paulo. E aqui você vai poder acompanhar que lá em São Paulo existem muitas pessoas de diferentes lugares, sotaques diferentes. A diversidade lá é muito grande e ela precisa ser respeitada, né? Porque cada pessoa tem seu jeito de ser. Vem do seu país, de outro país, aí traz a cultura e aqui começa a ter uma nova vida, formar família e junto com ele traz a cultura dele, né? Lá do país dele. E São Paulo, gente, é o berço. Tem muitos imigrantes que vêm de outros países para morar em São Paulo pela oportunidade, que lá é muito rico em oportunidade de emprego, de moradia. Então é muito bacana você fazer aqui a leitura da página 21, tá bom, terceiro ano? E na sequência, você já vai começar explorando documentos, que é para você responder aqui a sua atividade. No Explorando Documentos é muito legal, que vai falar sobre as ruas do Brás, que Brás é um bairro lá em São Paulo, né? É muito legal isso aqui, gente. Façam a leitura, tá? E na sequência você vai responder atividades que elas estão na página 23, acompanhe aqui, tá? Página 23 e 24 do nosso livro de História. Somente 2 páginas, tá bom? E já vão se preparando para nós começarmos a nossa aula de matemática, que está demais. Hoje a professora já falou na aula passada um pouco sobre tabela, sobre gráfico, que legal, né, gente? E hoje a gente vai só explanar um pouco mais, porque eu creio, em nome de Jesus, que logo a gente vai voltar e eu quero trabalhar isso em sala de aula com vocês, gente. É maravilhoso. Mas já vão se preparando aí, tá bom? Daqui a pouco eu já entro com matemática. Até mais! Vamos lá, continuar nossa aula agora em matemática. Abra lá o seu livro na página 57, tá, gente? O tema da nossa aula é tabelas de dupla entrada e gráficos. Que bacana, né? Vocês viram que lá na aula passada a gente deu uma introduçãozinha com uma pequena tabela. Eu usei o nome de vocês, inclusive, para formar a tabela e o gráfico, né, que nós formamos ao lado. E aqui na aula de hoje ele diz o seguinte, acompanhe a leitura aí na página 57, tá, terceiro ano? Página 57. A escola que a Janaína estuda promoveu um campeonato de futebol de salão feminino. Veja os times que estão na final desse campeonato, né? Aí nós temos aqui 2 times, os das camisas azuis e vermelhas. Se você acompanhar aqui no seu livro, na página 57, você vai poder perceber essa imagem. Janaína foi a jogadora que fez mais gols para o time vermelho. E para o time azul, quem fez mais gols foi Gabriela.
Veja na tabela da página seguinte quantos gols as meninas marcaram em cada partida desse campeonato antes da final. Aqui nós temos uma tabela e aqui embaixo nós temos o gráfico representando a tabela. Aqui no nosso quadro, eu montei aqui para vocês um gráfico que nós vamos já montar esse gráfico conforme as informações que nós temos aqui, tá? Esse gráfico que eu montei foi com relação ao retorno às aulas presenciais. Ai, que maravilha, tomara que isso já aconteça, né? Mas enquanto não acontece, eu vou trazer ele de forma que vocês possam entender como se cria, como se faz, né, uma tabela e o gráfico duplo, tá bom? Com duas colunas. Aqui no nosso gráfico nós vamos montar com uma coluna e com duas também, tá bom? Para que a gente possa montar esse gráfico, que vocês vão ter atividades que vai pedir para que você escolha uma determinada cor e monte o seu gráfico, você precisa de algumas informações. Aqui no caso do campeonato de futebol, ele fez o quê? Para poder ter as informações necessárias para montar o gráfico. Montou a tabela com primeira, segunda, terceira, quarta e o total, né? E aqui na sequência montou o gráfico, respondendo as perguntas que foram feitas aqui embaixo, tá bom? Nós vamos fazer o nosso gráfico como se nós estivéssemos fazendo um levantamento de retorno às aulas presenciais, tá? A primeira pergunta diz o seguinte: quantos somos? Eu coloquei um número fictício ali, tá, gente? Não é a realidade, só inventei ali um número. Quantos somos? Somos 11. Aí você vem aqui no seu gráfico e vai procurar o número 11. Onde ele está? Ah, ele está bem aqui, prof. Bem aqui. Então aqui você vai montar o seu primeiro gráfico, mas não de forma aleatória. Você vai ver que tem uma sequência. Aqui embaixo eu coloquei as iniciais dessa pergunta. QS. Quantos somos? Somos 11. Eu já encontrei o número 11. Agora eu vou só montar aqui o meu gráfico, tá bom? Vou subir aqui, fazer a nossa coluna. Número 11, você vai verificar aqui o número 11, aí você vai descer. Na direção que está aqui a sua pergunta. Todo gráfico, ele vem sempre a pergunta aqui embaixo que você vai responder, tá bom? E a gente só colocou as iniciais. Digamos que esse aqui nós vamos pintar de preto dentro dele. E lembrando que todos os gráficos eles são representados com uma corzinha na coluna, tá bom? Vou só fazer o risquinho aqui representando o preto, tá, gente? Que é para não gastar muita tinta do pincel. Na sequência, nós temos a letra B, que diz o seguinte: quantas meninas e meninos? Quantidade de meninas e meninos. Nós temos ele bem aqui. Foi colocado aqui F e M, que é para representar o feminino e o masculino. Percebam que aqui nós já vamos criar uma coluna dupla, porque ele quer saber o quantitativo de meninas e o quantitativo de meninas, meninos e meninas. Aí nós vamos representar. Você vê que aqui embaixo nós temos meninas com a cor vermelha e os meninos com a cor azul. No seu gráfico que você vai fazer agora, na coluna, que você vai levantar as duas colunas que você vai fazer, uma vai ser vermelha, né? E a outra azul. A vermelha representa as meninas e o azul representa os meninos. Digamos que as meninas são 5, tá bom? Aí você vai contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, aí eu vou fazer bem aqui nessa altura para meninas. Porque eu tenho 5. Professora, ficou quase pegando no 6, então desce um pouquinho. Que tem que ficar certinho com o número que está ao lado, tá bom? Aqui, olha. Essa é a coluna das meninas. Que cor vai ficar essa coluna? Alguém viu? Vai ficar de
vermelho, né? Aí dentro você pode pintar de vermelho, tá? Eu vou marcando aqui só para você ter noção. Digamos que essa coluna seja vermelha. Quando você for fazendo a sua atividade, você não vai pintar desse jeito, tá? Terceiro ano, você vai pintar bem bonitinho, tá bem? Aí ele diz assim, os meninos são 6 meninos, então eu vou aqui no número 6, né? E vou fazer a coluna junto com a coluna do feminino. A coluna dos meninos junto com das meninas, por isso que é coluna dupla. Só que ele sobe mais um pouquinho, porque tem mais meninas do que meninos, tá bom? E qual seria a cor da coluna dos meninos? Segundo a legenda, que está logo ali abaixo, né? Seria azul, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pintar de azul, tá bom? Pintou de azul. Percebam que vocês já estão começando a criar o gráfico. Quantidade de alunos, somos 11. Feminino, nós somos 5. E masculino, somos 6. Aí nós temos outras questões que dizem o seguinte: quantos alunos virão na segunda e na terça? Vejam lá, na segunda e na terça. Então, na segunda e na terça, digamos que nós vamos fazer aqui, na segunda, virão 5 alunos. Vou ver aqui o número 5. Tá bom? E na terça? E, prof, na terça vai vir só 4 alunos. Aí você vê aqui o número 4, na direção do 4, você faz a sua outra coluna. Mas, prof, nós somos 11. Se na segunda vem só 5, na terça não era para vir 6? Mas de repente, papai e a mamãe não quer que ele venha, que ele vai ter aula online ainda. Aí 2 ficaram em casa e só vieram 4, que deu no total de 9, né? 5 mais 4, 9. Isso são só suposições, tá bom? Terceiro ano, são só exemplos, tá? Aí, que cor eu vou pintar a minha coluna de segunda-feira? Vou pintar de preto. A cor é você que escolhe, tá? E a coluna de terça, eu vou pintar de vermelho. E na quarta e na quinta, né? Quantos alunos vão vir? Olha, na quarta vai vir 5. E na quinta vai vir 6. Ah, o papai desse... Você vai ver o número, tá, gente? Digamos aqui o número 6. Bem aqui, olha. O papai e a mamãe desses alunos deixaram eles vir agora, perceberam que a escola é segura, né? Que a escola preparou todo um ambiente voltado para a proteção desse aluno. Aí o que ele fez? Não, então eu vou mandar o meu filho para a escola. Resolveu vir todo mundo, né? Na quarta vai vir os 5 e na quinta virão os 6. Aí você pinta a sua coluna, tá bom? Pinta a coluna da cor que você escolhe, que você vai escolher. E você vai ver como é fácil, gente, montar os gráficos, tanto de colunas duplas, né? Como você está vendo a tabela, porque aqui é como se fosse uma tabela, mas a gente escreveu. Mas dá para montar uma tabela, tá bom? Tudo bonitinho, como a gente fez na aula passada, tá? E depois montar o gráfico, é muito legal, gente, muito legal. Aí você pode montar o gráfico com uma coluna, dependendo do que o enunciado da questão quer falar. O que ele estiver falando, o que ele está perguntando para você, é essa resposta que você vai dar em forma de gráfico. Veja que rapidamente nós montamos aqui um gráfico, né? Ficou muito bacana, muito legal.
E eu espero que logo a gente retorne para que a gente possa treinar aqui no quadro, tá bom? Eu quero colocar você para fazer o seu gráfico aqui no quadro. E a atividade de hoje de matemática, ela encontra-se na página 59 a 62, tá bom? Bem pouquinha atividade, porque nós estamos na semana de entrega de trabalho. Atenção, terceiro ano! Hoje, dia 23, já começa as entregas de trabalho, conforme as datas que estão lá no cronograma, tá bom? Dia 23 começa a entrega do trabalho de língua portuguesa. Espero que todo mundo tenha feito, né, gente? E que comecem a fazer as entregas, tá bom? E para finalizar a nossa aula, a prof não esqueceu do versículo da semana, tá? A gente vai falar o nosso versículo agora, tá bom? Que até o fim da semana a gente já vai ter decorado, já vai ter aprendido esse versículo, tá? Um pouco da história de Moisés, que o pastor vai trazer na sexta, e até lá a gente vai ficar falando aqui o versículo, para quando for na sexta-feira você já ter aprendido esse versículo. E ele diz o seguinte: a aula da semana será Moisés e as 10 pragas do Egito. A base bíblica, que seria o versículo, diz o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo 7, capítulo 7, versículo 3, tá bom, terceiro ano? Já anota aí o versículo no seu caderno, para você ir falando todos os dias, até você condicionar, até você aprender esse versículo. E quando for na sexta-feira, você vai ver a historinha maravilhosa que o pastor Antônio vai contar sobre Moisés e as 10 pragas do Egito, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Fiquem com Deus e eu espero todos na próxima aula, tá bom? Espero todos vocês. Tenham um bom dia, tá bom?